Beneficiada pela queda nas importações de combustíveis e pela safra recorde de soja, o Brasil registrou no consolidado de 2023 um superávit na balança comercial de 96 bilhões de dólares. É o maior resultado para o início desta série histórica em 1989. Apesar do resultado positivo, esses dados mostram que o país segue cada vez mais dependente da comercialização de produtos primários. A gente está vendo aí na tela que mostra um dado bastante curioso do nosso mapa de quais são os principais produtos exportados por estado, por unidade da federação, e é impressionante o domínio da soja, que não fica restrito à região sul, ali Rio Grande do Sul e Paraná, e ao centro-oeste, mas já chegou em alguns estados da região norte, como Acre, Rondônia, Roraima, e também naquela região conhecida como Mato Piba. Maranhão, Tocantins e Piauí já têm a soja como principal commodity exportada desses estados. Na sequência, a exemplo do que ocorre com a balança, com a pauta de exportações do Brasil como um todo, o petróleo dominando em 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os minérios de ferro no Pará, os minérios de ferro no Pará, em Minas Gerais e no Espírito Santo. E a gente tem ali, foi mencionado, por exemplo, pelo próprio vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, a força do açúcar aqui no estado de São Paulo e também em 2 estados do Nordeste, que são Alagoas e Paraíba, mas em geral são essas commodities ali primárias que acabam predominando. A gente tem mais uma arte aqui para mostrar na tela, que é justamente agora sim o consolidado nacional. A soja responde por nada menos do que 16% de todas as exportações do país ao longo de 2023, com mais de 51 bilhões de dólares. O petróleo bruto, quase 39 bilhões, minério de ferro, 27 bilhões. Daí sim, o açúcar, que é o primeiro produto com algum processamento da cana moída em açúcar, com quase 14 bilhões de dólares, seguidos pelo milho. Aí sim, outro produto da agropecuária processada, o farelo de soja, mas praticamente 1/5 do que é a soja em grão vai para fora do país. Na sequência deste ranking, para a próxima tela, os óleos combustíveis com um pouco mais de 10 bilhões e depois carnes, celulose e outros produtos ali no agregado de todos os setores. E a gente está aqui recebendo no estúdio o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani. Muito obrigado. Feliz ano novo para você e para a sua família, Padovani. Não é um problema novo a questão do quanto a nossa balança comercial depende desses produtos primários ou semi-processados, mas não da indústria que agrega mais valor. E a gente tem agora uma promessa, como disse Geraldo Alckmin, de uma política industrial buscando uma reindustrialização do país. O quanto que dá para a gente ter uma perspectiva de que vai ser possível, sem perder o espaço que já conquistamos para os nossos produtos agrícolas, para os nossos minérios, conseguir avançar nessa pauta de produtos industrializados para exportação ou não? Ainda estamos muito atrasados nisso e vai levar um tempo para o Brasil conseguir ter um equilíbrio melhor da sua balança comercial. Bom, boa noite, Yuri. Feliz ano novo, Thaís. Eu acho que tem 3 aspectos interessantes na questão da produtividade industrial. Primeiro foi, se a gente olhar os últimos 30 anos, 40 anos, o Brasil claramente vem estabilizando o ambiente macro, né? A minha geração lá no início dos anos 2000 tinha uma pauta de reformas gigantes a serem feitas, essas reformas foram feitas, a gente tem uma tendência de queda dos juros reais no Brasil há muito tempo, então o ambiente macro parece muito mais estável. Tem um segundo aspecto que é o desafio local nosso. A gente tem que ter infraestrutura, né? Alguns estudos mostram que a produtividade total dos fatores vai aumentar no Brasil quando você combinar melhor fatores como mão de obra e capital, e para isso infra é importante. E da onde vem a infraestrutura? De investimento privado, dado que você tem restrição fiscal no país. Então a gente tem que avançar nos programas de PPP e concessão. Agora tem um terceiro aspecto que é novo, Yuri, você mencionou isso, é que tem um fator global, né? A gente, nos últimos 30 anos, eu digo, a maior parte dos países, exportou a indústria para a China. Né? E o que a gente tem visto, principalmente depois da pandemia, é que os custos de produção na China vêm aumentando. A China já não é mais aquela exportadora de deflação, né, desinflação no mundo, e isso é uma chance para que a gente reimporte essa indústria. Então, e aí tem, acho que o momento que a gente vive, né? O Brasil, como o próprio vice-presidente mencionou, ele tem uma matriz energética muito boa, isso reduz custos numa transição para uma produção verde, e aí o Brasil tem uma chance boa
de alguma forma, reindustrializar o país e mudar um pouco a pauta comercial. Quer pegar, Thaís? Daniel Rittner já está com a gente, mas Thaís Herédia, por favor. Ei, Padovani, que bom ter você aqui conosco. Eu sempre falei, né, que o Brasil vende grão e compra robô. Então, por mais que o Brasil acabe ganhando, de alguma forma, alguma escala de produtividade, competitividade, eu queria saber se em algum momento você acredita que a gente vai mudar essa relação, em que a gente vai, em vez de vender um grão, a gente vende um grãozinho embrulhado, mas vai continuar comprando robô. Olha, a gente tem um certo preconceito porque o Brasil exporta matéria-prima há 500 anos, né? Pô, nada mudou. Mas é impressionante, Thaís, os estudos que se dedicam à produtividade mostram que os grandes avanços estão no agronegócio. Então, assim, o Brasil exporta soja, acho que a matéria mostrou muito bem isso, mas exporta soja porque somos absolutamente competitivos globalmente, mesmo sem infraestrutura. E mesmo sem valor agregado, assim, específico do produto? Eu acho que não importa. Eu acho que a gente tem uma chance fantástica de ser competitivo nesse setor, tem que fazer. Eu acho que é um ponto de Yuri correto, assim, deveríamos agregar outros produtos. Não é deixar de ter. É bom que tem uma Embrapa que permite ali todo esse potencial agrícola ser desenvolvido. O problema é não ter uma Embrapa funcionando, né? Uma área ali voltada para a nossa indústria. Mas tem algo novo, assim, que eu acho que depois da pandemia é impressionante como a corrente de comércio no Brasil deu um salto. Quer dizer, se você olhar as exportações do agronegócio, elas deram um salto impressionante e ficaram num patamar mais alto. A gente economista gosta de ter uma noção lá que a corrente de comércio soma exportação mais importação com proporção do PIB. A gente sempre viveu ali com exportações mais importações na casa de 18% do PIB. O que aconteceu depois da pandemia foi um salto para 30%, a gente quase dobrou. E aí você fala, mas o que aconteceu com a balança? Foi a quantidade exportada. Mas por que a gente está exportando? Qual que é a história? A história é o aumento de produtividade no setor. Então, assim, seria bem-vindo que a gente diversificasse a pauta, mas o resultado da balança comercial mostra que o país está avançando em termos de produtividade. Isso muda o potencial do PIB, né? Nós economistas temos sido pessimistas e errando no PIB. E um dos fatores que a gente está errando é porque a gente não conseguiu ver o avanço na produtividade do setor agrícola. O Brasil hoje é um dos grandes produtores e exportadores do mundo, viramos fornecedores global e isso dá estabilidade econômica, financeira, política ao país. Daniel Rittner. Eu tenho uma pergunta para o Padovani. Padovani, o vice-presidente aqui mencionou agora há pouco, ele lembrou que o Mercosul fechou seu primeiro acordo de livre comércio em 12 anos, agora mesmo com Singapura. Mas eu queria lembrar daquilo que a gente não fechou. A gente não fechou um acordo com a União Europeia, a gente não avançou decisivamente em negociações que estão em curso com o Canadá, com a Coreia do Sul, com outros parceiros e o Mercosul tem uma rede muito limitada de acordos comerciais. Hoje em dia, o que pesa mais? Você não estar inserido nas cadeias globais de produção, e aí é claro que a falta de acordos de livre comércio dificulta essa inserção nas cadeias globais, ou correr e fechar acordos, que é uma coisa que a gente sempre cobra, o Mercosul tem que acelerar esse acordo, tem que acelerar outro, acaba talvez nos expondo em fragilidades nossas, nos condenaria a ser eternos exportadores de soja, de minério de ferro, de petróleo, talvez de carne de frango e de carne bovina e continuar importando máquinas, equipamentos, produtos químicos, alta tecnologia, produtos de maior valor agregado. É bom ou não é bom fechar acordos comerciais? Então, fechar acordo comercial, abrir economia é fundamental, né? O que eu acho que tem várias questões envolvidas, né? A primeira delas, assim, como o país hoje é um país com uma produtividade agrícola absurda, é natural que você tenha países como a França resistindo a fazer esse acordo. A França vai ser varrida se fizer um acordo. Então, é natural que tenha essa dificuldade de se fazer acordo. Agora, eu acho que os problemas nossos também, né? Eu acho que o debate aqui no Brasil, para citar um exemplo do Mercosul, mas o debate no Brasil demorou para evoluir no sentido de perceber que uma economia aberta é boa história. A gente teve sempre esse papo que não vamos proteger a indústria. Eu acho que o próprio vice-presidente agora empenhado
em fazer um acordo comercial, né? O governo PT empenhado em fazer um acordo comercial. Isso, para mim, é novidade. Verdade. Isso é Sim, novidade. Se pensar ali nos anos 2000, né, que você mencionou tinha aquela discussão da ALCA, por exemplo. Não, se a gente voltar para 2011, a história é de fechamento comercial. Sim. Então, para mim, essa agenda do governo atual é simbólica. Agora, tem um outro fator que, assim, a gente vive numa região instável. O Brasil virou um porto seguro, o Brasil virou um país um destaque. Mas o nosso vizinho aqui, a Argentina, tem uma inflação de 140%, um desarranjo macroeconômico bizarro. Nesse ambiente é difícil você pensar em integração intra-regional, como falou o presidente. Então, a gente está muito atrás no processo, a gente deveria ter um ambiente macro mais estável e um entendimento das agendas corretas para aí sim tentar fazer uma integração intra-regional. Então, a gente caminha lentamente, né? Padovani, essa questão da abertura econômica, eu continuo, assim, o que não mudou? Não mudou a tarifa, né? O Brasil continua tendo uma tarifa de importação muito grande. O quanto você acha que nós perdemos, por exemplo, com a China crescendo menos? Ou Estados Unidos e Europa não entraram em recessão, talvez a Europa passe por alguma recessão técnica, mas aquele hard landing da alta dos juros provavelmente não vai mais acontecer. Então, o quanto a gente está dependente de uma China que cresce muito e de países ricos crescendo também com mais força do que hoje? Bom, são duas respostas, Thaís. Uma, eu me lembro que eu trabalhei no governo em 93, 94, 95, no Plano Real, e ali eu acho que foi a última vez que a gente discutiu reforma tarifária, né? Teve ali um esforço grande pós-Collor. Desde então, não se toca mais no tema, né? Agora a gente vê esse governo também voltando a falar disso, por isso que eu acho que a agenda começa a entrar no debate. Então, eu acho que você tem toda a razão. A gente tem que rever essa nossa estrutura tarifária aqui no Brasil, porque está arcaica. Mal do mundo. E perfurada, enfim, uma coisa complicada. Agora, uma coisa curiosa, Thaís, assim, se você me perguntasse há 5 anos, 6 anos, olha, a China vai desacelerar. E não é que ela vai desacelerar pontualmente, ela vai ter um crescimento permanentemente menor a partir de agora. O que você acha que vai acontecer? Eu faria assim, estamos lascados, porque o Brasil vai desacelerar junto. Curiosamente, o que a gente está vendo, essa é a mudança do agronegócio, é que a gente está menos dependente de China. Para a minha geração, isso é uma novidade. Tanto ver a China desacelerar... Conseguiu ampliar o mercado ali. Conjunturalmente, teve quebra de safra na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos. Mas é mais do que isso. O agronegócio brasileiro está voando. A gente se transformou, como eu falei, num fornecedor global. E isso me deixa mais tranquilo que o Brasil consegue resistir ao ambiente global mais adverso. A gente está mais resistente a choques. Por isso, de novo, né, não quero ficar assim, me desculpando aqui, porque a gente tem errado o PIB, né, mas certamente esse é um dos fatores. Quer dizer, o padrão histórico mostra que num ambiente global de desaceleração, o Brasil desaceleraria junto. Está desacelerando, mas não como a gente imaginava antes. O Brasil está aguentando mais desaforo hoje. Enquanto estiverem errando para menos, está tudo certo. Está ótimo, né? Isso aí a gente não vai... Isso é o meteorologista que fala que vai chover e faz sol. Ninguém se lembra. Exato. Agora, Padovani, tem um outro aspecto, o próprio vice-presidente mencionou, reforma tributária. Como é que está isso entrando no radar de vocês, seja no nosso tema prioritário aqui de discussão, o quanto isso pode, de fato, ajudar a reindustrialização no país e nas perspectivas macroeconômicas como um todo, né? Uma série de projeções do quanto pode estimular. A gente mesmo, em conversas, por exemplo, com representações diplomáticas de outros países, nota um interesse grande desses países que podem ser potenciais investidores externos no Brasil, de saber, olha, a reforma vai mesmo. Eu cansei de responder isso ao longo do ano de 2023, de embaixadores, cônsuls, vai mesmo. Olha, está com cara de que vai. E indo, eles estão animados, estão esperando o cenário. Tem justificativa essa animação? Não, tem. Acho que no curto prazo você tem um processo difícil ainda. Você tem que regulamentar a reforma, você tem risco de judicialização, você não sabe quais são as alíquotas, qual que é a carga tributária. Os estudos que mostram que a reforma tributária ajuda a produtividade e crescimento são baseados em cálculos teóricos, abstratos. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, tem uma dúvida. Agora, apesar dessas incertezas, tem uma coisa concreta, assim, que a reforma tributária
há muitos anos vem sendo tentada. Não é fácil aprovar essa reforma. Isso é um mérito espetacular do país ter conseguido aprovar essa reforma. E ela tem um valor simbólico gigante, porque ela está mostrando que o Brasil, aos trancos e barrancos, ele vem fazendo reformas. Então, somos um país que tem transição política, que mantém agenda de reformas, que mantém crescimento econômico, num contexto global de muita instabilidade. Nosso vizinho com uma situação macroeconômica caótica, guerra em várias regiões do mundo, uma preocupação com Rússia. O Brasil se transformou, novidades de novo para a minha geração, num porto seguro. Até é estranho quando eu falo isso, mas parece que o Brasil hoje... Você acredita em você mesmo? Pois é, eu estou me surpreendendo porque eu achava que a gente teria um desempenho pior. Vai se rever aqui no nosso programa. Eu falei isso mesmo. O Padovani se surpreende com o Roberto, porque assim, a gente achava que o desempenho econômico seria muito pior nos últimos 3 anos e a gente vê o país avançando. Quer dizer, somos um ambiente, somos um país estável num ambiente instável. Isso é fantástico. Para ser solidário contigo, com os economistas, né, e aí principalmente para o Hittner que está lá em Brasília, se a gente lembrar o que a gente viu no dia 8 de janeiro do ano passado, a gente não imaginaria que a gente estaria quase um ano depois falando dessa normalidade e não dos absurdos que a gente viu acontecer lá em Brasília. A gente está na reta final, Thaís, para você terminar, então... O Daniel que estava querendo perguntar, uma fazer a pergunta última. rápida para resposta rápida. Só concluo perguntando ao Padovani, porque a gente está tendo um superávit recorde de 96 bilhões de dólares em 2023. Sua aposta para 2024 é da ordem de quanto? Daniel, estamos com uma projeção na casa de 84 bilhões, caindo um pouquinho, porque a gente vai ter uma produção agrícola menor em função de questões climáticas, né? Mas, tirando isso, a gente se mantém nesse patamar de 80, 90 bi. Lembrando que, nos últimos anos, estava rodando na casa de 60 bi. Então, é um salto importante e reflexo desse aumento de produtividade local. Bom, queria agradecer mais uma vez, Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, e te desejar mais uma vez feliz ano novo para você, para sua família também. Agradecer mais uma vez, não só por hoje, mas por todo o nosso plantão de fim de ano. Thaís Herédia, obrigado. Daniel Hittner, muito obrigado. Semana que vem estou contigo pessoalmente aí em Brasília, justamente para guardar a surpresa ali de algumas coisas que a gente vai fazer na cobertura desse 8 de janeiro.